Agora eu vou trazer mais um assunto para discussão, porque o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, agendou para o dia 2 de setembro o início do julgamento da ação penal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado, que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro como principal acusado. O juiz do STF estabeleceu, então, os seguintes horários. Entre 9 e 12, as sessões de 3 a 10 de setembro, e entre 14 e 19 horas, as sessões dos dias 2, 9 e 12 de setembro. A decisão atendeu ao pedido do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Além de Bolsonaro, também serão julgados outros 7 réus, apontados pela Procuradoria-Geral da República como os principais integrantes do núcleo 1 da suposta trama golpista. A gente tem os nomes aí, então, dos 8 réus que integram esse núcleo 1. Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, Anderson Torres, Augusto Heleno, Braga Neto, general Braga Neto, que segue preso, Paulo Sérgio Nogueira, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN e atual deputado federal, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do governo Bolsonaro. Mas o Zanin não vai se declarar impedido, embora tenha sido advogado do Lula. Não, ele preside a tudo. Zanin, além disso, o Dino, né, que também, tem ação contra o Bolsonaro, e o próprio Moraes, que é supostamente vítima de uma trama assassina contra ele. Porque acho que só o Ramagem que não vai ser julgado, né? Perfeito. Teve a suspensão, né? Por ponto. De parte, né? Parte do caso dele. Claro. Eles fatiaram ali o caso do Ramagem também. Então tem um asterisco nele, né? Violando também um princípio penal bastante... que é o da indivisibilidade da ação penal. Mais um princípio violado. Eles tiraram 2 crimes em relação ao Ramagem, né? Que é a deterioração de patrimônio e dano... Isso. Dano a patrimônio tombado e depredação. Mas dividiram a ação. Dividiram. Então ele pode ser julgado por golpe, ele pode ser julgado por abolição violenta do Estado, mas depredação não. Então a depredação fica pendurada no nada. Isso. É inacreditável como essas coisas elas continuam, apesar de serem flagrantemente abusivas, arbitrárias, ilegais, inconstitucionais, fora de qualquer lógica jurídica mínima. E isso tudo acontece dentro do Supremo, Marcília. Piotr, eu tenho... Com o mundo enxergando. Com o mundo enxergando, com os holofotes do mundo. É para nossa vergonha, né? Porque a vergonha não é... Talvez eles não tenham vergonha, mas eu sinto uma baita de uma vergonha ao ver isso. Como advogado, como alguém que trabalha na área, eu sinto a chamada vergonha alheia, né? A vergonha dos ministros, que parece que não tem o menor pudor em violar a Constituição, em violar os princípios constitucionais, em violar até mesmo a dignidade das pessoas, como a gente tem visto aí, vocês estavam mencionando a respeito dos réus do dia 8. Mas é assim, a jurisprudência do STF, que eu chamo nesses últimos 6 anos de uma jurisprudência de exceção, ela se baseia no seguinte princípio: eles primeiro julgaram tudo errado, deram esse primeiro passo, estava tudo errado, tudo do avesso. A partir dali, eles foram julgando conforme a decisão anterior. E aí a decisão próxima se justifica na anterior, a outra na anterior, só que a primeira estava errada. Então, o ponto é que tudo é uma exceção há 6 anos dentro desse país, a partir da Suprema Corte, criando um precedente de cima para baixo absolutamente agressivo para o direito e destrutivo para qualquer, país que se julgue ou pretenda ser democrático. Marcília, se isso serve de consolo, também tenho vergonha alheia de alguns colegas jornalistas que defendem censura. Também. Temos todos. Deixa eu passar para o telão. Alexandre, tem pergunta, questionamento para o professor Marcília? Eu estou preocupado aqui, parece que a bolha do Supremo tem uma espessura maior do que eu imaginava. Eu acho que não se deram conta que, marcando esse calendário, estão estimulando ainda mais as manifestações do 7 de setembro. Seria isso? Olha, Alexandre, eu fico pensando o que seria pior para eles, né? Dentro desse cenário, até mesmo o julgamento, marcar o julgamento agora, seria uma provocação diante de todo o cenário, até mesmo internacional, né? Bom,
sem dúvida alguma, isso pode soar como uma provocação, mas também adiar esse julgamento para sempre, ou até mesmo a possibilidade, como tem sido dito, de um pedido de vista do ministro Fux, isso não resolve. Também, se o Fux agora, por exemplo, pede vista, que é uma coisa que tem se falado muito, bom, a gente tem lá 2, 3 meses de vista, que é o prazo, 90 dias, o prazo para ele ficar, nisso já entra o recesso eles voltam em março, quer dizer, a gente tem quase um ano para o julgamento ocorrer. Isso alivia o quê? O Bolsonaro está preso em casa, né? Não muda muito a situação dele, ele continua inelegível, também pode soar como uma provocação aos Estados Unidos. Então, eu creio que a primeira turma, sobretudo, que é composta de pessoas ali que estão pensando igual, talvez tirando o Fux, eles queiram se livrar logo desse julgamento para até mesmo outras questões poderem ser incluídas dentro desse balaio, que é a possibilidade eventual de uma anistia pelo Congresso, a possibilidade da divergência do Fux ser levada a plenário e talvez os parceiros ou colegas revisarem essas penas todas, mas segurar agora esse julgamento, confesso a você que não vejo ser uma estratégia razoável nem para essa primeira turma. Talvez eles queiram tocar isso para frente logo, que vai ser menos pior. Ana? Boa noite, professor. Vou fazer a pergunta talvez de $1 milhão. Se o senhor estivesse ali dentro do Supremo Tribunal Federal, se o senhor fosse um dos ministros com todas as opiniões técnicas que o senhor tem, a defesa da Constituição, como o senhor corrigiria esse curso? Olhasse agora e falar, bom, agora as sanções estão só aumentando, o Brasil vai entrar num buraco sem fundo, os americanos já mostraram que não vão arredar o pé, que não vão deixar o Brasil virar uma Venezuela, estamos diante de um regime totalitário. Então, a minha opinião para vocês, ministros, o que o senhor falaria? Como o senhor... Não sei se dá para passar uma borracha, mas como corrigir essa árvore envenenada? Ana, nesse momento, corrigir é impossível. A gente já tem aquilo totalmente contaminado. Esse processo, aliás, não só esse, vamos dizer, todos esses processos, desde o início, desde 2019, todos esses inquéritos, todos esses processos são nulos. São totalmente nulos. Essas pessoas, inclusive, mereceriam indenizações, todos que foram investigados. Serão anulados algum dia? Tomara. Tomara, né? Agora, se forem anulados, talvez a gente não veja ninguém ali ser indenizado ou receber. Se receber, vai receber em precatório. O Brasil é sempre cruel, até mesmo quando reconhece os seus erros, infelizmente. Mas é tudo nulo. Tudo, porque, como a gente mencionou, partiu de uma jurisprudência errada, de um primeiro julgado, de um primeiro tijolo que estava totalmente corroído e cheio de cupim dentro, contaminado. Bom, depois disso tudo é errado. Então, a partir de 2019, quando esses inquéritos se iniciam, bom, tudo a partir dali até hoje é nulo. E essas pessoas são injustiçadas. O que eu, se estivesse lá, tentaria fazer é mais do que votar ou dar a minha visão técnica dentro de um voto, é debater. A gente tem que entender que o STF, não é à toa que eles são televisionados, os julgamentos, não é à toa que são 11 ministros, não são 11 ministros para cada um dar uma visão igual do outro, né? Ou para cada um concordar e ficar 50 minutos lá votando para concordar com o outro. Aqui dá uma casa de debates. E assim deveria ser. Então eu creio que as provocações que a gente faz aqui deveriam ser feitas lá, né? Inclusive pelos ministros. Se há uma divergência, isso deveria ser exposto, isso deveria ser alvo de debates, isso deveria ser alvo de provocações. É para isso que eles estão lá, não só para simplesmente dar um voto frio. Marcília, deixa eu só voltar nesse ponto. Pode o Barroso, neste fim de mandato, e em especial agora o Fachin, que vai assumir o Supremo, o Fachin até com, digamos, um requinte maior, porque ele foi o autor da tese do CEP, que simplesmente ignorou 3 instâncias se manifestando pela condenação do Lula. Olhar para essa série de nulidades desde 2019, tirar, por exemplo, do Moraes as decisões que ele tomou, fazer voltar a estaca zero, há poder do presidente do Supremo diante do que está acontecendo agora lá dentro do próprio regimento? Bom, vou separar essa questão, Piotr, em duas. A gente tem, primeiro,
que o Barroso meio de saída, né? Me parece claro. Aliás, quando o Gilmar Mendes se pronuncia já tendo um candidato, se tem uma coisa que a gente tem certeza no Brasil é que o Gilmar Mendes sabe de tudo, não é? Tudo passa ali provavelmente por ele. Então, se ele já tem um candidato, é porque o Barroso está prestes a sair. Então, sair do Supremo, sair do não Supremo, da presidência. Sair do Supremo. Pedir as contas, vamos dizer assim, e ir para uma tão sonhada embaixada na Europa, talvez, recivilizar a Europa, já que o Brasil ele não conseguiu. Bom, feito isso, o Fachin, então o Barroso não vejo expectativa nenhuma. O Fachin também não. Sinceramente, o Fachin é a rainha da Inglaterra dessa história. Quem manda ali mesmo é esse núcleo duro, formado ali por Gilmar, pelo Moraes, que é quem, enfim, é o rosto, né, desse conselhão que existe dentro desse núcleo duro do STF. Então, não vejo que o Fachin tenha força e os inquéritos na mão do Moraes são a grande força julgadora ou propulsora para o ano que vem, sobretudo um ano de eleição. Não vejo que o Fachin vai ser um pacificador. Vejo apenas como um envelope, mas conteúdo, mesmo o recheio, é do próprio Moraes e desse núcleo duro. Agora, o Fachin, nem o Barroso, nem a presidência pode rever essas decisões. Quem poderia remeter, por exemplo, até o final do julgamento, se é possível, remeter para a primeira instância, seria a própria primeira turma. Então teria de partir ou do Moraes, o relator, ou o Moraes ou algum dos ministros colocar isso em votação e a maioria decidir remeter para a primeira instância. Só que a gente sabe que o Moraes não vai fazer isso e que ele já tem uma maioria formada ali dentro da primeira turma. E para mandar para o plenário também teria de ser decisão do ministro relator? Para mandar para o plenário também, ou mediante uma divergência do Fux, que suscitaria um possível recurso, embora a jurisprudência do STF não seja clara a respeito disso. Quem analisaria esse recurso, por exemplo, se o Fux suscitasse essa divergência? Você teria de, enfim, aí o presidente vai também fazer uma distribuição disso e o próprio relator estaria envolvido nesse recurso, ele comandaria também, mas, enfim, você teria os 11 julgando, o que seria, enfim, algo mais passível de justiça.